Olá, seja bem-vindo. Começa agora o Agenda 21 em Ação, aqui na nossa TV Unimap. Esse programa é uma parceria da TV Unimap com a UCIP Pira 21 Piracicaba Realizando o Futuro. E na edição de hoje vamos falar sobre regularização fundiária. E para esclarecer este tema tão importante, nós convidamos a professora Silvia Maria Morales, especialista em planejamento estratégico e habitação, com foco na regularização fundiária. Seja muito bem-vinda, Silvia. Obrigada. E também contamos com a participação da Rosa Moraes, secretária da UCIP Pira 21. Seja bem-vinda, Rosa. Obrigada, é um prazer estar aqui novamente. E já aproveitando a nossa entrevistada, a Silvia, né, na sua especialização, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência aí de mais de 20 anos trabalhando com esse assunto em Piracicaba, em Diadema e também em Limeira. Obrigada pelo convite, né? Na verdade, eu gosto muito desse assunto. Eu sou engenheira civil, fiz uma especialização em desenho e gestão do território municipal em 1998 na PUC e fiz também um mestrado na área de urbanismo na UFSCar em 2005, né? Minha trajetória é mais ou menos essa. Desde que eu me formei em 91 na Escola de Engenharia de Piracicaba, eu acabei já trabalhando na parte pública, né? Fui trabalhar na Secretaria de Obras, depois na ENDAP, e esse tema regularização fundiária permeia toda essa questão habitacional, né? Eu costumo dizer que é um braço da política habitacional. Em 2005 eu fui fazer um mestrado, porque já trabalhando na ENDAP há muito tempo, me ansiava, né? Por que não se regulariza esses assentamentos informais, favelas, que tanto era prometido por todos os governantes e, na verdade, de concreto nada tinha, né, a regularização. Então, com esse mestrado, me abriu portas, depois da ENDAP, onde eu fiquei 18 anos, né, Prefeitura de Piracicaba, ENDAP, eu fui trabalhar em Diadema, onde é uma escola, né, porque lá problemas habitacionais tem 200 e tantos núcleos de favelas, numa cidade muito densa, uma cidade com território pequeno e muita população grande, né? Depois eu fui trabalhar no programa Cidade Legal, que é um programa do governo do estado, que trabalha também com regularização fundiária, assessorando os municípios na sua regularização fundiária. Aí fiquei no programa Cidade Legal por uns 3 anos, depois eu acabei indo para Limeira, fui convidada a ser assessora de urbanismo, também porque lá eles têm um problema grande de núcleos irregulares, principalmente na zona rural. E eu fiquei em Limeira até o ano passado, né, trabalhando também com essa questão de urbanismo, regularização fundiária, habitação, que está tudo interligado, né? Então minha trajetória é mais ou menos essa, Piracicaba, Diadema, governo do estado e Limeira com essa questão habitacional e regularização. Professora, a regularização fundiária ela foi acentuada como uma reforma urbana na década de 80. Conte-nos como que ocorreu naquela época e como ocorre hoje. Pois isso vem realmente da década de 70, mais ou menos, né, quando o movimento de moradia em busca de melhores condições, né, a urbanização crescente naquela época, né, todo mundo vindo para as cidades em busca de trabalho, acaba que ocuparam várias áreas porque as cidades não estavam preparadas para receber esse contingente e não tinha muito programas, políticas habitacionais de acordo. Essa população acabou ocupando várias áreas, né, irregulares, mas com esse movimento de reforma urbana foi incluído na Constituição Federal de 88 um capítulo inteirinho para a política urbana. Só que esse capítulo, ele trazia alguns instrumentos, mas não foi regulamentado. Ele só trouxe o capítulo da política urbana, onde nesse capítulo tinha o artigo do uso capião. O uso capião já é um momento, um início da regularização fundiária, né? As pessoas podiam pedir essa regularização, essa titulação quando tivesse ocupado, com alguns critérios, algumas áreas. Só que o uso capião, ele
tinha alguns critérios, além dos critérios, ele não podia ser, um dos critérios era áreas menores do que 250 metros quadrados, não ocupação de área pública, e acabava sendo mais judicializado, era mais judicial os processos. Então, esse movimento culminou, né, nessa questão da política urbana na Constituição, mas ainda não de fato. Aí depois vieram outras legislações, que acho que a gente pode comentar, que hoje traz mais esse direito da regularização fundiária. Rosa, por favor. Eu queria assim, as estatísticas mostram que mais de 50% dos imóveis estão em situação irregular e eu queria saber por que isso acontece. As pessoas não têm os seus devidos títulos aí de propriedade. Pois é, né? Acho que essa questão da terra, do fundiário no Brasil, vem de tempo, né? Vem de lá da nossa... Em 1916, o Código Civil coloca a propriedade privada, essa questão absoluta. Antes disso, a divisão de terras. Então, a terra acaba sendo tratada como uma mercadoria, né? Então, é muito difícil essa população de baixa renda adquirir um lote irregular. O poder público também não faz muito a sua parte, que é provisão de habitação popular, né, para essa população de baixa renda, principalmente, e a fiscalização disso e levar isso a sério. Eu costumo dizer, né, que ninguém mora em favela porque quer, né? Na verdade, lógico, tem suas generalidades, mas se tivesse habitação digna, provisão de habitação para todos, não estaríamos com essa irregularidade grande. Mas também não é uma questão só de baixa renda, não. Tem muitas áreas ocupadas por população de alta renda hoje em dia, essas questões de ocupação de ilhas, chácaras de recreio na zona rural, a gente vê muito essas ocupações. Então, um pouco é falta de provisão, um pouco é falta de fiscalização, né? Um pouco é algum comodismo, porque lei a gente tem bastante. Até eu estava falando na primeira parte da Constituição, né? Acho que depois até eu volto um pouquinho, é interessante. Tem várias legislações que até hoje estão permeando isso. Mas, de fato, né, o que a gente consegue fazer, né? Então, esses dados são de que 50% dos imóveis no Brasil tem algum tipo de irregularidade, seja na questão fundiária, terra, né, não tem a titulação, a matrícula, a escritura, seja algum problema de edificação, mesmo de construção, um puxadinho a mais na sua casa, uma irregularidade. Então, acho que tem que ter uma visão. Eu digo que essa questão tem que ter uma visão assim, dentro de uma política habitacional e urbana do município, teria que ter já um setor que cuidasse só da regularização, que já é o bastante. E daqui para frente, estancar isso, né, para não ficar correndo atrás do prejuízo. Eu acho que essa é a grande dificuldade, porque, por exemplo, a gente vê com essa questão acentuada da crise, e isso está ocorrendo em Piracicaba, e isso está ocorrendo no Brasil todo, aumentaram os números de favelas. Então, quer dizer, esse problema parece cachorro correndo atrás do rabo, né? Eu tenho uma não consegue professora no mestrado, uma urbanista bacana aí na área, bem conhecida, inclusive ela estava até na ONU, agora já trabalhou no Ministério das Cidades, que ela fala que é enxugar gelo, né? Parece que a gente está sempre enxugando gelo, porque leis tem, mas aí você faz a lei, né? Aí já tem mais ocupações. Então, como de fato organizar essa situação, né? Eu nessa trajetória aí do Cidade Legal, principalmente, que a gente assessorava os municípios da região, então estava assessorando o município de Limeira, o município de Piracicaba, o município de São Pedro, Mojimirim. A gente vê que só dá certo esse programa, esse projeto de regularização, se os municípios realmente focarem e levarem a sério um setor de regularização fundiária dentro da prefeitura, dentro da empresa de habitação, secretaria de habitação ou secretaria de urbanismo, porque aí você foca nisso, estanca esse problema e daí para frente organiza a cidade de uma maneira melhor, né? Porque é um processo complexo, passa por várias fases. Acho que é interessante
eu falar o que é o processo da regularização fundiária também para entender, né, para o ouvinte entender. É um processo, na verdade, ele é físico, jurídico, ambiental e social e econômico, né, que visa integrar essa população à cidade formal. Então, praticamente como que é feito? É feita uma topografia, um desenho do local. Isso passa por uma aprovação, tem que ter regras específicas, porque em geral a população que ocupa não ocupa de uma maneira organizada. Então o município tem que ter uma regra específica, né? Pode ter uma rua um pouco mais estreita, pode ter um lote um pouco menor do que o padrão, porém com qualidade ambiental, pensando na questão social, inserção dessas famílias, porque senão ficam áreas marginalizadas, ficam áreas. Inclusive tem um instrumento que chama ZEI, Zona Especial de Interesse Social, dentro do zoneamento do município, para tratar essas questões. E aí depois tem toda a questão jurídica de levar esse projeto aprovado pelo município e pelo estado ao cartório. O cartório tem que reconhecer essa titularidade, essa propriedade das pessoas. Então é um processo longo. Tem hora que eu acho que assim, ninguém quer debruçar numa questão longa, numa questão que às vezes perpassa governos, entendeu? Começa nesse, mas termina no outro. Às vezes tem que ter readequação com reassentamento de famílias, remover famílias para conjuntos habitacionais em outros locais. Por quê? Porque às vezes de nascente, em cima de APP, né? Então é um processo, um desenho urbano ali que tem que ser feito com arquitetos, com assistentes sociais, com advogados, né? Então é um processo jurídico, físico, meio complicado, como se fosse fazer um loteamento, até pior, porque já estão lá, vamos ver como readequa essas famílias e como chega a titulação delas. Não adianta só colocar a infraestrutura de água e esgoto, enfim, isso também é salubridade, é cidadania, mas tem a titulação toda, né? Porque a gente tem uma escritura, uma matrícula, por que eles não podem ter? E essa situação, Rosa, veio mais para trabalhar com o interesse social, que a gente chama que é a população de baixa renda, né? Sempre digo para meus alunos, imaginem passar um trator em cima das favelas do Rio de Janeiro. Não tinha como, não tem como. Na verdade, eles vieram, brigaram, né, organizaram e com alguns critérios deveria se regularizar. Lógico, não deixar em áreas de risco, não deixar em desbarrancamentos, mas foi uma conquista dessa população de baixa renda. Mas o interesse específico que a gente coloca, que é mais alta renda, ocupação de ilhas, ocupação de chácaras de recreio, que não é a finalidade de moradia, né? Já tem uma moradia que é ocupar outra área para um lazer, alguma coisa desse tipo, não era essa a finalidade da regularização fundiária, mas pegou carona. Então hoje acaba que pode regularizar com alguns critérios o interesse social, baixa renda, e o interesse específico, alta renda. Tá? Professora, durante a nossa conversa falamos sobre as irregularidades, o que precisa ser feito, que ações devem ser implantadas para que essas irregularidades cessem? Então, é o que eu falei um pouco no primeiro bloco aí, é realmente ter uma política habitacional onde a regularização fundiária se enquadre dentro dessa política habitacional, então regulariza, mas também propicia novas moradias. A questão urbana tem que ser bem pensada, tem instrumentos dentro do Estatuto da Cidade, que é uma lei que veio depois da Constituição, em 2001, para tratar essa questão das cidades, organização, que tem vários instrumentos. Ela traz a regularização fundiária como um dos instrumentos, mas diz que tem que regularizar e propiciar novas moradias, organizar a cidade, porque senão isso vira um ciclo vicioso mesmo. Ocupo, regulariza, ocupo, regulariza. Então, e a fiscalização no município, né, principalmente o município, porque o governo federal e estadual, eles têm alguns programas de apoio nesse sentido, mas quem de fato executa a política urbana e habitacional é o município, né? É importante também esse olhar positivo do poder público em relação a essa situação. De incluir essa população para o mercado formal, com o processo correto, desde o ambiental, desenho urbano, né, o urbanístico urbano, inclusão social e o jurídico, que, como eu coloquei a questão da terra no Brasil,
É complicado, é caro um lote, então ocupou, tem o direito, conseguiu esse direito ao longo dessas reformas, legislações que vieram. Então é olhar para aquela população meio focado naquilo. Não é fácil porque perpassa às vezes alguns governos, demora, não é um processo tão fácil, mas tem que olhar para essa... Aqui no Piracicaba nós temos em torno de 40 favelas, estão no processo de regularização, tem loteamentos também na zona rural irregulares, em torno de 100 e pouco, mas isso não é uma coisa só de Pira, não, tá no país inteiro mesmo, né? E nós estamos chegando ao final, então, do nosso programa. Quero agradecer a participação da professora Silvia Maria Morales, especialista em planejamento estratégico e habitação com foco na regularização fundiária. Seja muito bem-vinda e obrigado pela sua participação. Obrigada a vocês, é um prazer falar aqui para vocês, eu gosto bastante desse tema. A gente pode até voltar, que até faltou alguma coisinha, de vez em quando a gente lembra de coisas que... Então, com certeza teremos outras oportunidades. Hoje tem uma legislação nova, agora que saiu agora em 2017. Já tinha uma em 2009, que veio junto com Minha Casa Minha Vida, colocou um capítulo da regularização fundiária. Aí ela foi avançando, hoje tem, mas ainda está em discussão, porque ela abriu muito, então ela regulariza desde população de baixa renda até ocupantes de fazendas, e isso não é legal, porque incentiva essa coisa da mais irregularidades, né? Fica fácil. Então a gente pode depois, mais para frente, quando essa lei estiver mais analisada, porque agora é de 2017, para a gente ver como que está sendo essa evolução aí. É uma conversa que se amplia. Rosa, muito obrigada pela sua participação também aqui no Agenda 21 em Ação. É sempre uma satisfação estar aqui para falar da Agenda 21 em Ação, né? Como representante do Pira, eu estou satisfeita de estar falando com uma especialista, né? Com uma experiência grande, principalmente em Diadema, que realmente uma cidade muito problemática, muito problemática. Então, quem viveu lá, trazer para Piracicaba a experiência que ela adquiriu vamos chamar de ali é um modelo, né? É um piloto, é um modelo de problemas e também de soluções, né, para outras cidades. Então, se você consegue enxergar um cenário tão difícil como Diadema, trazer essa experiência para Piracicaba é muito positiva. Então, chegamos ao fim do Agenda 21 em Ação. Se você quiser ver ou rever este ou outros programas, é só acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com/tvunimep, ou pelo Facebook, facebook.com/tvunimep. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa. Tchau. Certo. Beleza, estourou um pouquinho.